Vamos lá, qual time do Brasileirão ganhou o mercado da bola? Imagino que seja uma análise, né? Sobre a atuação dos times nessa janela de transferência, pra gente chegar numa conclusão aí de qual se destacou mais. De R$ 1 bilhão foram gastos em 101 contratações nessa janela do meio do ano. E eu tô aqui para responder a pergunta que não quer calar. Afinal, qual time contratou melhor? De cara, 4 clubes chamam a atenção, né? Botafogo, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Esses aí foram os únicos times que gastaram mais de 100 milhões. E só pra você ter uma ideia do tamanho da diferença, o Bahia é o quinto desse ranking e fechou com 68 milhões gastos. Valeu, Jade O Silva. detalhe aí é que o Bahia Vascão. City, além dos 4 protagonistas da janela, é o único time até um representante dentro do top 10. Na real, o Lúcio Rodrigues foi a terceira maior compra, o jogador mais caro da história do futebol nordestino, mas mesmo assim os valores que o Bahia pagou por ele não chegam nem perto do Carlos Alcaraz ou o Thiago Almada, que se tornou o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Olha essa lista, mano. Olha o que o futebol... Gente, olha o que o futebol brasileiro... Toda live eu falo aqui, eu tô fechado com Datafute pra vivermos o Super Brasileirão, a Premier League das Américas. Thiago Almada, Alcaraz, Lúcio Rodrigues, Maurício, Matheus Martins, Vitinho, Giai, eu não sei como pronuncia, né? O nome dele. Matheus Henrique, Wallace, Caio Jorge. O Corinthians pegou do 8º ao 10º colocado. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Caralho. Seguindo o que virou padrão nesses últimos anos, a gente também teve a cota de aleatoriedade, que começou com um jogador que foi destaque aqui no Brasil, só que lá na Copa do Mundo de 2014, Joel Campbell assinou com o Atlético Goianiense. Isso aí é loucura. É bem provável que ele salve os caras do rebaixamento, mas ele já marcou 2 gols em 5 jogos. Ele falou bem improvável, né? É porque bem provável não é não. Mas realmente, tipo assim... Ele pode fazer uma campanha maneira. E os números dele dão um indício disso. Tipo, ele vem pra competir com o Luiz Henrique em número de gol. 2 gols e 5 jogos são números bons. Ele fala improvável, ele fala bem improvável. É que pareceu que ele falou bem provável de salvar. 14. Joel Campbell assinou com o Atlético Goianiense. Isso aí é loucura. É bem provável que ele salve os caras do rebaixamento, mas ele já marcou... Ele fala, é bem improvável. Tá falando improvável. É que ele não deu aquela ênfase. Provável, óbvio que não é. 2 gols em 5 jogos pelo Goianiense. Atlético Goianiense, que inclusive ao lado do Botafogo foi o time que mais se reforçou nessa janela. Além do Campbell, chegaram mais 7 jogadores. E pra completar Tudo a pra tentar seleta salvar. lista de gringos exóticos, a gente precisa colocar mais 2 nomes aqui. O primeiro deles, Martin Bright White, o rei das estreias. O cara que logo no primeiro jogo dele com a camisa do Grêmio fez 2 gols, um outro contra, e não conta como assistência, mas foi o próprio Bright White quem finalizou na trave antes do Gustavinho empurrar pro fundo do gol. Fora que, na volta do Grêmio à sua arena, depois de 4 meses, o Bright White também deixou dele. E o último a chegar nesse rolê aleatório foi o Jamal Lewis, jogador da Irlanda do Norte, meu amigo. Recém-anunciado pelo São Paulo, e o João, nosso outro criador, fez um vídeo completinho sobre ele, eu vou deixar aqui no card pra vocês. E como a tropa dos craques repatriados sempre vem muito grande, eu também resolvi fechar um top 3. Vê se você concorda comigo. A mais bombástica, sem dúvida, foi a do Felipe Coutinho, que voltou pro Vasco, loucura, mas viado. ainda... É porque, mano, a gente ainda não consegue ter uma projeção legal do que ele vai render, porque, pô, ele jogou ali um jogo e meio, tá ligado? E se lesionou, já tá curado da lesão há um bom tempo, só que aí ele pegou Covid, tá ligado? Tipo, depois que ele teve a lesão, ele pegou o Covid. E aí ele não pôde treinar com o grupo. Então, ele já saiu da situação da lesão tem quase 20 dias, pô. Loucura. Pô, os caras tão falando bagre. Mano, eu não... Assim, nem um pouco desisti do Felipe Coutinho, não, mano. Acho que ele tem muito a render ainda, pô. Da mesma forma que, pô, eu não acho que o Felipe Anderson flopou no Palmeiras, que o Bernard flopou no Galo. Esses jogadores que ficam muitos anos fora, claro que tem exceções que o cara já chega voando. Mas muitos demoram um tempo maior pra acabar se adaptando e voltando a render. Eu lembro que o próprio Hulk, quando chega no Atlético Mineiro, antes de começar a voar aqui no Brasil, teve um iniciozinho ali que tiveram jogos bem
mais ou menos dele, mano. Fazer a barreira virar baile. E por mais que não seja o ideal, lógico, eu acho completamente natural que ele esteja rendendo abaixo. Até porque o Felipe Coutinho não faz uma temporada com mais de 30 jogos desde que ele defendia o Bayern de Munique, em 19 e 20. É um jogador que sobra tecnicamente, mas ainda tá muito abaixo no aspecto físico. Na minha opinião, e eu sei que é muito difícil pro torcedor do Vasco ouvir isso, Rapaz, mas o Coutinho é uma contratação que vai começar a fazer diferença na próxima temporada. Ah, isso aí é suave, pô. Isso aí é suave. Zero difícil ouvir isso. Agora, a contratação de maior impacto entre os craques Masterliga é o Thiago Silva, contando só os jogos do campeonato. Loucura. Mas esse aí, mano, você tem que ser leigo pra você avaliar apenas a idade, que muita gente ficou avaliando apenas a idade. E, porra, isso é atestado de leiguice. Quando você vai avaliar a idade, você tem que avaliar o quanto a idade está interferindo no jogo do cara. O Thiago Silva, ele tinha acabado de fazer uma temporada que ele foi titular na maioria dos jogos, jogando num nível maneiro, um campeonato que é o mais forte do mundo. E vagabundo falando, não, mas ele é velho. Não, mas ele não vai render. Gente, pelo amor de Deus, cara. Campeonato Brasileiro, o Thiago Silva entrou em campo 7 vezes Faz pelo sentido Fluminense. algum isso, o time mano. do Mano Menezes simplesmente não sofreu nenhum gol. São 6 vitórias e 1 empate. E eu sei que tem Alex Telles, Alexandre e Bernard, só que eu vou fechar meu top 3 com o Felipe Anderson. Ainda não conseguiu demonstrar tudo o que se esperava, mas é visível que... Mano, essa contratação é loucura, viado. Eu ainda acho que ele vai voar, mano. O Palmeiras contrata ele. Não é com ele com 36, 37 anos acabando a carreira, não. Ele tava pra ir pra Juve e o Palmeiras atravessou, mano. Tecnicamente, ele é bem acima. Agora que a frequência de jogos do Palmeiras diminuiu e ele já tirou aquela zica, aquele peso de marcar o primeiro gol, eu tenho certeza absoluta, e você pode vir aqui me cobrar, que o Felipe Anderson termina 2024 como um dos melhores reforços do ano. Mas ainda assim, o nome de maior impacto no Palmeiras tem sido o Maurício, jogador que marcou 3 gols nos seus últimos 5 jogos, mas que vai muito além dos números. E pra quem não... Pra mim não dá. Depois que a palavra bagre viralizou, mano, vagabundo usa em toda e qualquer situação, mano. A gente tá falando de um monte de jogador aqui que, porra, tipo, briga pra tentar ser referência no campeonato e é tudo bagre. É tudo bagre. Bagre. Tá ligado? É difícil, mano. Foi o Palmeiras também, é facinho de explicar. O Maurício foi o responsável por colocar o Rafael Veiga no banco, só isso. Aliás, não fosse o Maurício, eu diria que a janela de transferências do Palmeiras vem rendendo ainda menos frutos do que se a gente for comparar com a do Cruzeiro. O Pedrinho assumiu com a promessa de ser bem agressivo no mercado, trouxe 7 jogadores pro elenco e com isso foi o segundo time que mais gastou, 176 milhões de reais. Por coincidência ou não, desde a estreia dos reforços, o desempenho do Cruzeiro vem caindo demais e os resultados estão acompanhando. Em 12 jogos, são 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, ou seja, um aproveitamento de 50%. E aqui eu não tô responsabilizando os caras não, tá? É só um dado estatístico, mas também não exclui o fato de que Lautaro Dias e Caio Jorge, por exemplo, podem oferecer muito mais pro time do Cruzeiro. E também a gente não pode deixar de... o Caio Jorge fez seu primeiro gol, eu acho, né? Cássio e principalmente o Matheus Henrique, que tem feito muita diferença. No fim das contas, não tem nada a ver com a quantidade de jogadores ou até mesmo o valor gasto. Tudo se resume ao impacto das contratações em campo. Pra você ter uma ideia, tá? Assim como o Cruzeiro, o Fluminense contratou 7 bonecos, mas desembolsou quase um quarto do valor. Eu já falei sobre o Thiago Silva, mas também preciso elogiar o Kevin Serna, que é outro monstro de jogador. Acho bom jogador, monstro é forte, pô. Monstro é o Thiago Silva, pô. Acho que Kevin Serna é bom jogador, vai ajudar muito. Mas monstro é o Thiago Silva. A aula do scout do Fluminense, que tá bebendo da mesma fonte que bebeu lá atrás, quando contratou o cracaço de bola John. Ah, calma. O Corinthians também foi outro que fez 7 Pô, John Arias é outra parada, pô. Que isso, gente. contratações. E claro, a situação é muito mais delicada, mas a melhora do time é evidente. Por conta das chegadas do Hugo Souza, André Ramalho, mas principalmente o Thales Magno, que é o grande artilheiro do Corinthians desde que estreou, não é exagero nenhum no que diz respeito a custo-benefício falar que a janela do Corinthians é até mesmo melhor do que a do Cruzeiro. E fique registrado aqui, se o Corinthians contratar o Memphis Depay, que vem de uma temporada pelo Atlético de Madrid com 31 jogos, 9 gols
e 2 assistências, a informação de momento é que o jogador gostou da proposta do Corinthians, aí a janela vira outro nível. É mesmo. Ele chega... O Depay, é porque o Depay é uma incógnita. Eu volto a dizer, a gente tem que saber se ele vai estar querendo, tá ligado? Tem muito jogador que vem pro Brasil e, pô, se perde. Mas ele querendo, pô, muda o patamar da janela, velho. É outra parada, mano. Ele querendo destrói, sobra, tá ligado? E muda o patamar do clube. E justamente por esses motivos que eu não consigo colocar o Flamengo como o grande vencedor dessa janela. Verdade que do dia pra noite eles anunciaram 4 ótimos nomes, mas isso aí aconteceu agora, ou seja, a amostragem é muito pequena, ou até mesmo nula. A minha expectativa, por exemplo, tanto com o Gonzalo Plata quanto o Carlos Alcaraz, é que eles sejam jogadores importantíssimos pro Flamengo ao longo dos anos. Inclusive, eu fiz análises individuais sobre esses 2 jogadores e vou deixar aqui no card pra vocês. Agora, não tem como a gente cravar absolutamente nada, porque como o próprio Tite gosta de dizer, é o campo quem fala. Por todos esses fatores, quem melhor contratou, na minha opinião, foi o Botafogo. De longe, o time que mais gastou também, né? 233 milhões de reais. Dos 10 jogadores mais caros dessa janela, 3 estão jogando no Botafogo. Só que o mais curioso de tudo isso aí é que a melhor contratação do meio do ano é um jogador que chegou sem custo nenhum. O Igor Jesus é um achado do Botafogo, um trabalho impecável do scout que trouxe um centroavante completo, um cara que faz pivô, ataca espaço, finaliza muito bem, os números dele não mentem, né? O Igor Jesus em 13 jogos tem 6 gols e 1 assistência. Ele precisa de 128 minutos para participar de um gol. Isso aí é uma média absurda. Não, aproveita 65 minutos. 65 minutos pra participar de gol, pô. Jogos tem 6 gols e 1 assistência. Ele precisa de 128 minutos pra participar de um gol. Isso aí é uma média absurda. Aproveito também pra fazer uma menção honrosa ao Matheus Martins, que comandou a goleada recente do Botafogo sobre o Flamengo com 2 gols. Tu ainda acha que ele não é top 5? Eu acho cedo. Desde o início que isso foi perguntado é que eu acho cedo. Não é que eu acho que ele não tem potencial pra ser. Mas eu acho que é cedo pra botar ele no top 5, cravar ele no top 5 atacante do Brasil, pô. Ele pode vir a ser, mas ele no momento pra mim é cedo, entendeu? Gols e foi absolutamente decisivo no jogo de volta das oitavas de final contra o Palmeiras. Entrou no lugar do craque do time do Luiz Henrique e mudou a história do jogo. E pra quem chegou até aqui, eu tenho uma missão. Na real são 2, vai? A primeira delas, colocar aqui nos comentários o seu top 3 de contratações dessa janela. Qual é o seu top 5? Mano, eu já falei, tipo, pra mim o Pedro é indiscutível, é o Caleri tem que estar, o Lucero, o Verratti, o próprio Hulk. Pô, vou te falar, dá pra botar o Hulk e o Paulinho, tá ligado? Dá pra botar o Hulk e o Paulinho. Então, porra, eu acho que é cedo pra botar o Igor Jesus. Mas ele pode pingar ali mais pra frente, eu não sei, tá ligado? Estevão não existe? Não, o Estevão joga numa posição mais recuada do campo. Scarpa também joga numa posição bem mais recuada do campo. Rony não existe? Não existe. Pita seria maluquice? Ah, eu acho que o Pica... O Pita é Pica. Só que já ia falar que o Pica é Pita. Mas não acho que é top 5, entendeu? Yuri Alberto, pô. Do meio do ano, e a outra é ajudar a gente a bater a meta de 500 likes nesse vídeo. Eu resolvi fazer diferente, vamos colocar uma meta, vamos ver se vocês conseguem bater pra me ajudar. Fechou? Tamo junto!